E aí galera, terceiro ano, professor Davidson na área, professor Davidson de volta, né? Pra gente continuar aqui o nosso livro número 10, number 10, ok? Só que a aula agora, número 26, e nós vamos iniciar o quê? O regime civil militar brasileiro, que vai de 1964 até 1985. Bom, o material de vocês está constando o regime militar em 6 aulas. Nós não vamos levar 6 aulas para fazer isso, tá? Hoje eu já vou trabalhar com os 2 primeiros presidentes, tá certo? São 5 presidentes. Hoje eu vou trabalhar com Castelo Branco e com Costa e Silva, tá certo? Então a gente vai ver aí mais ou menos 2 ou talvez no máximo 3 aulas. Eu acho que 2 aulas dá para a gente finalizar esse regime militar, tá certo? Então vamos começar para a gente não perder tempo. We can't lose time, ok? Olha lá. Ditadura militar, 1964 a 85, antecedentes, esgotamento do populismo. Nós vimos que o período populista vai de 46 a 64, né? Que é o Mário Dutra, depois Vargas, JK, Jânio Quadros e o Jango, e acaba o período populista. O que está dizendo? Esgotamento do populismo, é isso que está dizendo. Esgotamento do período populista. Aí começa a ter o quê? Manifestações de massa, greves, agravamento de tensões sociais, não sei, ok? Com a intervenção, né, da polícia militar, do exército, do grande capital internacional, ok? Da oposição, o medo do comunismo, da Revolução Cubana chegar aqui no Brasil, tá certo? Nós estávamos o quê? Na Guerra Fria, então essa questão de comunismo, de capitalismo, ela é muito latente, muito forte nesse período aí, bom? Temor dos Estados Unidos com possibilidade de novas revoluções cubanas na América Latina, acabei de falar. Apoio de setores civis conservadores ao golpe militar, certo? Por exemplo, parte da Igreja Católica, parte, não toda a Igreja. Doutrina de segurança nacional é assimilada pelo Exército, ou seja, guerra total contra o comunismo, certo? Então nós estamos na Guerra Fria. Então, países alinhados ao capitalismo têm que combater o comunismo e pegar e utilizar a doutrina de segurança nacional. Beleza? O que mais? Muitos apoiaram o golpe militar, certo? Aqui nós temos o exemplo do Grupo Votorantim, é um grande grupo até hoje no Brasil, né? Cimento e várias outras áreas que eles atuam. E aqui a companhia de Ultragás, que até hoje também ainda tem Ultragás no Brasil, né? Aqui, ó, Chama da Paz e da Esperança. Que chama é esta? O regime militar. 64 ao Brasil. É o regime militar, estão defendendo, né? Então vários setores estavam defendendo, principalmente os grandes industriários, os grandes empresários brasileiros e aqueles ligados ao capital externo. Vamos lá, o que mais? Brasil após o golpe, Brasil after the golpe. Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara, assume inteiramente de direito, mas não de fato, tá? Ele é o presidente da Câmara dos Deputados Federais, né? Como o Jango era o vice do Jânio, já não tinha mais ninguém. O Jango foi deposto e quem assume pela lei, pela Constituição, é o presidente da Câmara dos Deputados. Só que ela assume apenas de maneira para cobrir aquilo que está na Constituição, o dispositivo constitucional. Mas de fato quem estava governando já eram os militares, ok? Poder de fato, Comando Supremo da Revolução, o Comando Supremo Revolucionário, o Exército Brasileiro. 9 de abril de 1964 já instaura o ato institucional number 1, número 1. Então, o que aconteceu? Demissão de funcionários públicos, civis ou militares que eram leais ao antigo regime, ao antigo presidente, ao antigo sistema libertário, ao antigo sistema liberal populista, certo? Cassações de mandatos de opositores do golpe, prisões de opositores, eleições indiretas para presidente, eleições indiretas para presidente, acaba a democracia, ninguém vota mais, tá? Por isso que o período democrático acaba em 64, porque em 45, né, 46 começa a votação, elege o Dutra, elegem todos aqueles outros presidentes, agora em 64 acaba o período democrático, porque ninguém vota mais, certo? Vamos lá, o regime já está botando para sapecar, né?
Divisões entre os militares. Tínhamos dois tipos, dois lados, né? Dois estilos de governo militar ou de militares. Um da escola Sorbonne, da Escola Superior de Guerra, da ESG, né? E o outro da linha dura. Foram dois da linha dura, Costa e Silva e o Médici, e 3 da Sorbonne, o Castelo Branco, é o primeiro, o Geisel e o Figueiredo, que eram mais assim, light, né? Dentre os duros eram mais light, mas também eram duros, pegava pesado, né? Documentos mais recentes aí mostram que o Geisel mandou ele diretamente exterminar, né, algumas pessoas, tá certo? Executar, né? Bom, de linha dura, também anticomunistas, sem ligações diretas com os Estados Unidos, nacionalistas, avessos a políticos e a qualquer tipo de democracia. O da Sorbonne também era anticomunista, apesar de ser mais light, tá? Eram intelectuais, veteranos da Segunda Guerra Mundial, próximos da União Democrática Nacional, né? Aquele partido, ok? Vamos lá, depois dessa divisão a gente vê quem foram os presidentes militares aqui no Brasil. Começamos com Castelo Branco, vamos começar já já. Em segundo, vem Costa e Silva. Terceiro, Médici. Quarto, Figueiredo. E the last but not the least, o último, mas não menos importante, tá? Presidente Figueiredo. Beleza? Então foram esses aí, os 5 presidentes militares no Brasil durante 21 anos. Ok? Vamos lá. Governo de Castelo Branco. Faz parte da linha branda, da linha light, da Sorbonne. Vai ficar de 64 até 67, a cabecinha quadrada, né? Vamos ver aqui. Criou o plano de ação econômica do governo, porque lembre-se, no governo de Jango, né, a crise econômica bateu forte no Brasil, uma inflação altíssima, e agora os militares entram para tentar contornar essa crise. Não cria logo um plano econômico para ele. O que eles fizeram com isso? Corte de gastos, aumento de tarifas e impostos, fim da lei da estabilidade, criação do FGTS, tempo de fundo de garantia, aumento salarial, né, uma vez ao ano, abaixo da inflação, eita merda, ó, restrição de crédito e arrojo salarial, recessão e desemprego, ok? Então o que temos aqui? Dá para explicar alguma coisa? Lei da estabilidade, a questão dos concursados, né? Acabar com a estabilidade, é o que estão querendo fazer hoje. O Guedes, né? Paulo Guedes também está com essa história, né? Acabar com a estabilidade, essas coisas todas. Isso faz parte hoje do neoliberalismo. Né? Claro que a linha não era neoliberalismo, mas já era liberalismo. E assim, tem muitas ideias, né, que são bem semelhantes. Bora lá? Tem mais? O Castelo Branco, né? Fez? Fim da lei de remessa de lucros, né, que o Jango tinha feito, tá certo? Ou seja, os lucros das empresas transnacionais, multinacionais, não poderiam ir todos integralmente para fora, para a sede da empresa, tinha que ficar no país. E agora, a ditadura militar, que era alinhada ao governo americano, vai acabar com isso. Pode ir todo o dinheiro para lá. Só explora aqui no Brasil e manda todo o lucro para lá, para os Estados Unidos. Desvalorização monetária, né? Cruzeiro novo, compra de empresas nacionais por estrangeiros, ou seja, privatização. Privatização. Característica do neoliberalismo, mas já acontecia lá no regime militar, né? No liberalismo, contexto da Guerra Fria, né? Ou seja, presença do capital externo, capital estrangeiro, renegociação da dívida externa, novos empréstimos, eita, é comum, né? É fácil de falar, né? E isso é notório que durante o regime militar brasileiro e antes, lá com o JK, os empréstimos, choveram nos Estados Unidos para a gente. Ou seja, a dívida externa foi lá para o céu, lá para o espaço, na verdade, atravessou, né, a camada de ozônio. Olha aí, aproximação cada vez maior com os Estados Unidos, né? O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Eu estou lembrando aqui o Bolsonaro falando, tá? Olha só, né? O ministro das Relações Exteriores, Joaquim Magalhães, tá? O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Ah, rapaz, tá puxando o saco. Vamos embora lá. Efeitos do plano econômico, né? Aquele plano econômico lá do Castelo Branco. Melhorou a inflação? Melhorou. Em 64, quando ele entrou, estava 92%, depois foi diminuindo, Chegou 24%, 25% em 68%, certo? No governo do lado do Costa e Silva, quando o Costa e Silva ingressa na presidência. O PIB, foi de 2,9 para 11,2, cresceu bastante no governo do Castelo Branco. Então o início do regime militar foi promissor, né? Mesmo que eles não tivessem o plano de ficar por 21 anos,
né? Eles eram um ano, depois queria ficar mais 5, e depois foi essa história que a gente já conhece, né? Ficou até 1985. Bora lá? Julho de 64, prorrogação do mandato presidencial até março de 67. É um mandato do Castelo Branco, né? Aumentou mais um pouquinho para ficar no governo. Só que teve uma impopularidade, né? 1965, eleições em 11 estados, candidatos governistas perdem em vários estados. Ou seja, a população do Brasil, mesmo com o crescimento econômico, né, com a diminuição da inflação, mas não estava muito gostando dos militares já. Tanto que os candidatos da base do governo perderam em vários, na maioria dos estados brasileiros. Certo? Então o pessoal não estava muito gostando da forma de governo. Talvez da economia estivesse gostando, tá? Mas na forma centralizadora, né, opressora, já estava começando a censura, aí não dava certo. Tá? A e 2, tá? Outubro de 65. Principal característica, bipartidarismo. Tá? Ou seja, agora no Brasil só poderia ter agora 2 partidos. Two. Tá? Extinção dos antigos partidos, todos os outros formaram apenas 2, o Arena e o MDB. O Arena é o partido do governo, tá certo? Aliança Renovadora Nacional, e o MDB era o partido de oposição, o Movimento Democrático Brasileiro. Ah, professor, e esse MDB cadê? Tá aí hoje, do Michel Temer, né? O MDB, que virou PMDB no início da década de 90 e agora voltou, há 2 anos atrás, a se chamar MDB, né? A volta às origens. Okay? Autorização para fechar órgãos legislativos. Tá? O A e o 2 dava essa autorização para quem? Para o presidente da República para fechar órgãos legislativos. Perigoso já, né? Fechar uma assembleia, uma Câmara de Vereadores. Tá? Complicado. Vamos lá? Bipartidarismo, né? Aqui é a questão do fim dos partidos e onde eles ficaram, tá? 34% ficou no MDB, 66% no Arena, que era o PSD. O PTB se separou, 69% foi para o MDB, 31% para o Arena. E o MBN também se difundiu, se separou, apenas 9% foi para o MDB e 91% da UDN foi para o Arena. A UDN, na verdade, era os defensores do capital externo, defensores da aliança com os Estados Unidos, tá? Crítica extrema ao comunismo, tá? Então, logicamente, eles tinham que ir para o Arena, beleza? Vamos lá? Vamos lá. Fevereiro de 66, AI 3. Eleições indiretas para governadores e indicação de prefeito de capitais e cidades estratégicas. Indicação por quem? Indicação pelo presidente, tá? E agora eleições indiretas para governadores, ou seja, não só a população que ia votar. Agora o parlamento iria escolher os governadores, tá? Então já se tinha acabado com as eleições diretas para presidente, agora acaba com eleições diretas para governadores e os prefeitos agora não têm eleição mais, indicados pelo presidente. Tentativa frustrada de formação de uma frente oposicionista, composta por antigos rivais, tá? Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek, João Goulart, chamados de Frente Ampla, ou seja, uma oposição ao regime militar, certo? Vamos lá. A gente está descrevendo aqui o quê? O contexto do governo do Castelo Branco ainda, tá? Que é o princípio, o início do regime civil militar brasileiro, tá? Atente a isso aí. Olha lá. Então fizeram uma Constituição, né? Constituição de 67, no governo do Castelo Branco. O que essa Constituição rezava, dizia, afirmava? Fortalecimento do Executivo. Olha, falar em regime militar, nós temos que saber, em primeiro lugar, que houve um fortalecimento de quê? Do Executivo. Uma concentração de poderes no presidente, certo? Emendas constitucionais a cargo exclusivo do presidente. Então, quem podia modificar a Constituição? O presidente da República, tá? Ou seja, muito fácil. Não quero mais isso não, muda aí esse artigo da Constituição. Nossa, hoje é difícil mudar um artigo da Constituição. O presidente sozinho não pode mudar. Quem muda é o Congresso Nacional, nas duas casas, né? Na Câmara dos Deputados Federais e depois no Senado.
Incorporação de atos institucionais aonde? Na Constituição. Pegou os atos I1, I2 e I3, que já estavam feitos, já estavam prontos, e botou dentro da Constituição. Tá? Criou a LSN, Lei de Segurança Nacional, defesa da pátria, contra quem? Contra o comunista, contra o comunismo no Brasil. Eita, que esse povo não esquece o comunismo. O comunismo só atacou o Brasil, só levou um perigo na intentona comunista de 1935, gente. Que isso? Tá? Depois disso, o comunismo ficou aí, ó, em segundo plano, nunca mais fez um golpe que prestasse. Podia até ter feito, mas não fez. Tá? Então, o pessoal vê, o nosso perigo é o comunismo para lá, comunismo para cá, o comunista que estraga o Brasil, não sei o quê. Rapaz, ó, então o segundo presidente de hoje que a gente vai ver agora é o presidente Costa e Silva. Agora ele não é mais da linha branca, da Sorbonne, agora ele é da linha dura. Ó, agora o cabo é poderoso. Vai ficar apenas 2 anos, de 69 ou de 67 até 69. E o que esse cara fez? O que o Costa e Silva fez? Tá? Manifestações estudantis contra o governo? Não, isso não foi ele que fez. Isso aconteceu no governo dele, quando ele assumiu. E o movimento estudantil, que saiu lá da França, no maio de 68, ele vai espalhar pelo mundo, e nós vimos isso em aulas anteriores. O maio de 68, na França. E esse movimento de jovens estudantis franceses vai abalar o mundo, vai para o mundo afora, e o brasileiro vê isso, vai fazer aonde? Aqui também. Né? E por ali, é azar do estudante, azar do Costa e Silva, também isso vai acontecer nesse contexto agora. Manifestações estudantis contra quem? Costa e Silva contra o regime militar. Tá certo? Oposição ao acordo MEC, o SAID, United States Agency for International Development. Eita, foi forma de formação técnica, ou seja, um acordo entre o Ministério da Educação brasileira e um órgão de formação técnica americana para formar a mão de obra aqui no Brasil. Uma mão de obra que ensinava apenas a trabalhar, mas pensar que é bom é zero. Trabalha. Só isso e mais nada. Melhor qualidade e preço nos restaurantes universitários. Olha só, rapaz, Costa e Silva. Assassinato do estudante Edson Luiz nos confrontos comuns naquela época entre os estudantes e a polícia, no meio da rua, no Rio de Janeiro, março de 68, em confronto com a polícia. E esse assassinato vai ser o estopim para uma passeata de 100 mil pessoas no Rio de Janeiro. Depois desse contexto, vamos ter greves em Osasco, Contagem, em Belo Horizonte, Minas Gerais, ampla repressão do governo. Ou seja, nós estamos aqui no governo de linha dura. Logicamente, esses movimentos aqui eles serão o quê? Reprimidos. A polícia vai bater em cima no cacetete, arma de fogo, vai prender, vai torturar, vai desaparecer. Beleza? Manifestações contra o governo. Ao estudante Edson Luiz, aqui o velório, com a bandeira do Brasil, e os jovens ali ao lado. Aqui a missa do 7º dia. Olha só, cavalaria correndo atrás do povo. Na missa do 7º dia, manifestação e corre. Aqui, complicado. Greve em Contagem, Minas Gerais. Televisãozinha ali, ó, de tubo de imagem, antiguinha, bacana. Manifestação estudantil, abaixo a ditadura, fora a ditadura, galera escrevendo, pichando, Aqui também passeata do Senil, essas duas fotografias. Abaixo a ditadura, povo no poder. O que é o povo no poder? É a volta da democracia, é a volta do voto. Tá? A volta do voto, ok? É isso que eles estavam cobrando agora desde a chegada do Costa e Silva ao poder. Beleza? Médici só na próxima aula. O que mais aqui? Mais imagens? Atritos entre estudantes da USP, contra o regime, e os da Mackenzie a favor do regime, certo? Então até os estudantes estavam brigando entre si, das universidades particulares, de gente mais endinheirada, rica, burguesa, ligada ao capital externo também, e aos militares, contra os estudantes da USP, que eram pessoas mais pobres, mais simples e que lutavam contra o regime militar, ok? O que mais? Aqui propagandas, uma charge do Giraldo, o soldado vem aqui na mesa do chefe, o chefe dá uma ordem para ele, ele sai, vai lá falar com o estudante, dá uma porrada,
e depois diz, o ministro quer dialogar com você. Ou seja, bate primeiro, depois dá o aviso, certo? Na Veja, todos presos, acabou o congresso da ex-UNI, União Nacional dos Estudantes. Eles prenderam todos os estudantes que estavam fazendo manifestação. Agora, essa aqui é bacana, ó. Interrompemos o programa para um aviso da Secretaria de Segurança. Pede-se às pessoas que evitem o centro da cidade, onde o governo está travando um diálogo com os estudantes. Pensa no diálogo, hein? Pensa no diálogo. Pesado, diálogo profundo mesmo. Tá? Olha lá, dezembro de 68. Esse aqui é o potente, né? Estão ouvindo até hoje a galera falando, né? É o tutor do Bolsonaro, né? É o Flávio Bolsonaro, é o Carlos Bolsonaro, é o número 1, 2, 3, 4, todo mundo falando desse AI-5, aí muita gente fazendo manifestação, né, e sem saber o que é o AI-5, perguntaram, não sabe o que é, né, não, eu defendo o AI-5, papai. Bom, o AI-5 foi instaurado no governo Costa e Silva, bom, nós estamos no segundo governo do regime militar. Falamos do Castelo Branco, que foi o AI-1, AI-2, AI-3 e a Constituição de 67. E agora nós estamos no governo do Costa e Silva, o cara duro também, vai ficar só 2 anos. Tá? Maior instrumento de repressão da ditadura militar ou do regime civil militar. Pretexto. Qual o pretexto que o Costa e Silva utilizou para fazer esse ato, esse AI-5, Ato Institucional número 5? Tá? Discurso do deputado Márcio Moreira Alves do MDB, batendo, criticando o presidente. Aí o presidente diz assim, ó, se vocês não expulsarem, não caçarem o deputado, tá, eu vou fechar o Congresso. Aí o Congresso, tá, não aceita, não tem esse acordo. Ele vai fechar o Congresso. Vai fechar o Congresso, vai fazer o AI-5, suspensão dos direitos políticos individuais, habeas corpus, não vai ter. Intervenção em estados e municípios, intervenção direta do presidente, né, do que fazer, do que se deve fazer naquele período. Permissão para caçar mandatos, demitir, prender, editar leis, tudo isso é o que fazia? Presidente. Quem? Que instrumento, que dispositivo que dava essa autorização ao presidente? AI-5, certo? Prazo de validade indeterminado, ou seja, começou em 68. Vai até quando eles quisessem, tá? Então, foi até 78. 10 anos de AI-5. Aqui, ó. Governo baixa ato institucional e coloca o Congresso em recesso por tempo indeterminado. É a manchete do Jornal do Brasil, certo? Olha o deputado Márcio Miranda fazendo seu discurso inflamado, né? Castigando, batendo no presidente Costa e Silva. Aí o Costa e Silva não gostou, né? Era um ditador, o ditador não gosta que os parlamentares falem mal dele, que ninguém fale mal dele, que a mídia não fale mal dele, e ele quer só bater em cima. Aí teve todo esse, tudo isso, o AI-5 simplesmente. Tá? Bom, início da ação armada contra o governo. Bom, quando instaurou o AI-5, aí os movimentos sociais vão se inflamar. Porque o presidente vai ter muito mais poder, a censura vai aumentar, a repressão vai aumentar, as prisões vão aumentar, ou seja, todo o arcabouço de opressão, de repressão, vai ficar mais intenso. Então isso vai gerar o quê? Mais conflitos sociais. Tá? Formação de vários grupos guerrilheiros, né? ALN, AP, MR8, aqui tem um filme, esse MR8 vai aparecer no filme O Que É Isso, Companheiro? Se você quiser assistir para dar uma olhadinha, tá? Val Palmares, PCBR. Aí vai ter guerrilhas urbanas, o sequestro de embaixadores e diplomatas, inclusive o filme vai falar sobre isso, que esse MR8 vai sequestrar um embaixador americano para receber em troca a libertação de uns companheiros comunistas, certo? Guerrilha rural, o principal, guerrilha do Araguaia, né? Aqui no Pará, ali pertinho, né? Aqui pertinho do Bico Papai Lai. Capitão Carlos Lamarca, do Val Palmares, né? Fazendo treinamento aí da menina. Aqui o Marighella, né? Também outro guerrilheiro. E tem um filme, Marighella, que o Wagner Moura tá gravando, já gravou, não salvo engano. Acho que já terminou, deve estar pronto. Vamos ver? Guerrilha de esquerda, né? Olha que o embaixador que foi sequestrado pelo MR8, né?
em troca da soltura de presos políticos. Mas assista lá que você vai achar bem legal. Mas aqui é a foto deles, dos guerrilheiros do MR8, que foram presos depois, né? Ao final disso tudo foram presos e exilados, tá? Não foram mortos não. Tá aqui, ó. O que é isso, companheiro, tá? E aqui os prisioneiros libertados em troca do embaixador. Não é alemão não, tá bom? É embaixador americano, ok? Aqui o nome das siglas de todos esses movimentos, aqui não dá para ver direito, é muito pequena a letra, certo? A gente passa aqui. Agosto de 69, Costa e Silva adoece e é afastado, aí vai adoecer. Muitos dizem que foi por pressão, porque ele queria acabar com as 5 já. Um ano depois que ele criou, ele queria acabar com as 5. Aí foi muita pressão dos militares da linha dura para ele não acabar com as 5. Ele teve um AVC, depois vai morrer, tá? O vice Pedro Aleixo é impedido de assumir. Em outubro de 69, uma junta militar vai assumir, vai ficar uns meses no poder, vai endurecer a Constituição de 67, vai tornar ela mais rígida ainda, tá? E depois o Congresso vai eleger indiretamente outro presidente, que é o Médici, tá certo? Aí vai começar os anos de chumbo, né? O período mais duro do regime civil-militar brasileiro. Pode chamar o período Médici de sim, de uma ditadura. Ali sim é uma ditadura pesadíssima, tá? Aqui a junta militar, aqui o boletim médico de Costa e Silva, tá? E depois ele vai o quê? Falecer, certo? Fim. Vimos o que nesta aula? O princípio do regime militar, né? Instalação do AI 1, 2, 3, 4 e vai até o 5. Governo do Castelo Branco, governo de linha branda, da Sorbonne, né? E o governo de Costa e Silva, o governo de linha dura, da ditadura militar, que vai instaurar o ato institucional número 5, number 5, ok? Que vai ser o dispositivo mais rígido, tá? Mais coercivo desse período da ditadura militar, certo? Então agora vocês vão fazer o quê? Vamos pro plural, vamos fazer a tarefa mínima complementar, vamos para o livro texto, fazer aquela leitura bacana, escrever no caderninho os esquemas, né? Aquilo que vocês fazem sempre, todos aí do terceirão. E depois vamos estudar mais e mais e mais. E só revisar, beleza? Até a próxima aula.